Passamos agora, vamos ouvir o professor Carlos Amorim. Peço que o vereador Marcelo Tide acompanhe até a tribuna. Boa noite, professoras e professores. Gostaria de cumprimentar a mesa na figura do senhor presidente, cumprimentar especialmente dois grandes vereadores que eu tenho o prazer de ser amigo, Marcelo Tide, Gilson Pelizaro. A população de Franca tem sorte de ter vocês aqui. Também gostaria de cumprimentar meu professor de fanfarra dos anos 80, Hilton, tudo jóia? E cumprimentar todos os munícipes que puderam estar aqui hoje para essa importante audiência pública, que quase não aconteceu. Porque o projeto foi enviado na segunda-feira, era para ter sido votado na quinta, né? Isso com um feriado no meio. Conselho Municipal de Educação, presidido pelo Vander, do qual eu faço parte, sequer foi convidado a se pronunciar sobre esse projeto. Não se faz gestão democrática dessa forma, não. As nossas ações, elas têm que se espelhar na prática. Ação sem prática, não, aliás, nossas palavras, elas têm que encontrar eco na prática. As palavras sem prática, elas são palavras vazias. A fé sem obras é morta. E eu gostaria de deixar muito claro que o seguinte, que tenho um grande respeito por todos que aqui estão. Homens e mulheres que dialogam e querem o melhor para a sua cidade. Mas não necessariamente nós precisamos ter respeito pelas ideias. Porque nós precisamos combater as ideias, não as pessoas por qual eu tenho muito respeito. E espero que o respeito também seja recíproco. Mas são duas visões de mundo muito diferentes que estão aqui colocadas. E essa visão de mundo eu me sinto na obrigação de combater. A começar pela exposição inicial, que eu já vou entrar em detalhes aqui. Essa situação da educação em especial, mas do serviço público em Franca em geral, ela se arrasta há muitos anos, como já foi colocado. E, ano após ano, nós perdemos oportunidades de resolver essa situação de fato. Vez ou outra, a lei pode até ser feita com muita boa intenção, mas ela não resiste a um estudo mais aprimorado. Prova disso, que os desembargadores têm rejeitado, ano após ano, muitas interpretações dessa casa aqui. Inclusive sendo muito duros. No último acórdão, os desembargadores chegaram a escrever lá que causa espécie, ou seja, dá nojo, a forma que Franca, através de seus homens e mulheres públicos, tem insistido em fazer o provimento da forma equivocada. Pois bem, senhoras e senhores, nós mais uma vez temos a oportunidade de fazer as coisas certas. Mas por algum motivo, talvez inconfessável, existe uma insistência no erro. Parece que existe um compromisso com o fracasso. E nós não podemos ter compromisso com o fracasso. O nosso compromisso tem que ser com o êxito, com a boa prestação do serviço público. E nós não vamos fazer isso com improviso. Nós estamos improvisando. No começo da sessão, da audiência, foi feita uma explanação com relação ao patrimonialismo, a sua evolução, que foi a burocracia, e depois o gerencialismo. Ora, o improviso não é característica do gerencialismo, o improviso é característica do patrimonialismo. Será que a gente está avançando? Eu fico muito desconfiado todas as vezes que alguém vem falar em modernização. Eu sou a favor da modernização, desde que a modernização não signifique a destruição de tudo aquilo que foi construído a duras penas. A destruição das boas práticas. Nós precisamos modernizar? Precisamos. Mas por conta disso, nós vamos tirar a autonomia, a estabilidade dos diretores. Senhoras e senhores,
Quando nós falamos de estabilidade, não é um direito de quem ocupa o cargo. A estabilidade é um direito, é um compromisso com a continuidade, com a prestação do serviço. É para isso que existe a estabilidade. Não é para gozo de quem é estável. E todas as vezes que alguém vem tentar desconstruir essa argumentação, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos parar muito bem para pensar e ver o que pode estar por trás. Porque muitas vezes é um discurso disfarçado de sucateamento da coisa pública. E isso nós não podemos admitir. Disfarçado de modernização. Os incautos talvez possam até se encantar com as palavras. Mas o que a gente tem visto é muito claro. Nós temos visto a destruição do serviço público. E nós não podemos aceitar isso, nem no nosso município, nem em lugar nenhum. E por isso, pessoal, eu acredito que uma lei, vamos colocar em termos amenos, uma lei tão importante, com questões tão delicadas, não pode ser aprovada com essa celeridade. Ela não pode ser aprovada com essa rapidez. Ora, mas veja bem, foi por conta do acórdão recente que nos obrigou a... Tá. E os gestores não sabiam que a bomba ia estourar. Então nós estamos falando de amadores, pessoas que aconteceu. Não. Esperou acontecer. Esperou a crise. Porque a crise era um ingrediente fundamental em toda essa situação. Esperou-se a corda arrebentar. Depois que a corda arrebentou, disseram, a corda arrebentou. Olha, arrebentou. Mas você não sabia que a corda ia arrebentar mesmo? Eu nem imaginei. Não, nem tem sido assim ano após ano, nos últimos sei lá quantos anos. Por favor, senhoras e senhores, não é possível que alguém aqui nessa casa acredita nisso. Quem realmente, o gestor que realmente acredita nisso, está assumindo a sua própria inocência. Inocência no sentido de, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou entendendo como é que funciona a coisa pública. Então, pessoal, o que nós precisamos? O que se espera dessa casa? Tempo para discutir. Tempo para ouvir o Conselho Municipal de Educação, que sequer foi ouvido. Tempo para dialogar com a comunidade. E não chamar uma audiência pública às pressas, às 8h30 da noite. E mesmo assim, essa casa aqui está repleta de guerreiros e guerreiras da educação, que mesmo amanhã, tendo que acordar cedo, porque estão com a agenda cheia, a agenda de professor no final do ano é uma agenda complexa. E estão aqui por quê? Porque acreditam na educação, acreditam de fato, a ponto de se sacrificar. E apesar do dia inteiro de trabalho, estão aqui defendendo o que acham que é justo. Então, senhores vereadores, por favor, isso não pode ser aprovado dessa forma. Precisa de tempo. Precisa de tempo. E digo mais, estou aqui com os outros acórdãos, com os outros processos, o da INDEF, o da FEAC, o dos 200 não sei quantos cargos. Sabe quem aparece como réu? Além do prefeito, o presidente da Câmara Municipal. Em todos esses, nós não podemos, ou bom, eu imagino, que vocês não precisam entrar nessa. Eu imagino que vocês podem apreciar com o tempo. Porque se for realmente essa uma decisão tomada, depois de bem pensado, opa, nós pensamos bem, estamos aqui para enfrentar as consequências adversas, se elas vierem. Agora, aprovar às pressas, talvez vocês não saibam, mas vão estar tendo problema. E com isso eu encerro. Muito obrigado, tenham uma boa noite. E nós não vamos desistir, não. Vamos para cima.